assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Vamos para a apostila agora. É com o tema da mensagem de hoje, entendendo a importância do ganhar. O texto de inspiração é Provérbios 11:30, que diz: o que ganha almas é sábio. Introdução. O cumprimento da grande comissão dada por Jesus a todo aquele que confessa como seu Senhor e Salvador pessoal é fazer discípulos, equipar os santos, trazendo renovo para suas vidas e levá-los a ocupar-se da missão para a qual Jesus os chamou. Então, introduzindo, a gente leu aqui Mateus 28, 19 e 20, que é um mandamento, para toda a igreja, para todo cristão, que aceita o Senhor, que aceita Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Ele nos dá uma missão, para ir e pregar o Evangelho, para ir e ganhar vidas. Quando ele nos chama, e ele fala: vinde a mim, os que estáis cansados, ou em outras linguagens, diga: venha como você está. Então o Senhor ele te chama e ele fala: vinde a mim, que eu vou dar do meu fardo, eu vou aliviar vocês. Então ele tem cura, ele tem libertação, mas em prol do quê? Não só para a gente andar liberto e curado e ser todo bonitinho andando por aí, mas sim da gente dar testemunho disso que o Senhor tem feito em nós, e também através de nós. Então, mesmo que em algumas áreas, às vezes, a gente ainda não possa ser que não se sinta 100% liberto, 100% curado, mas não que o sangue dele não seja o suficiente para isso. Talvez é algo que a gente ainda não entendeu, ou a gente ainda não tomou posse e vai andando, capengando, vai andando achando que ainda tem aquilo, Por isso a gente vai tendo as aulas bíblicas, vai estudando a palavra e tomando posse do que o Senhor tem para nós, E como a gente costuma dizer, o maior campo de batalha que a gente vive, às vezes não é no mundo lá fora, não é o ir e pregar o evangelho, é dentro da nossa própria mente, Se a gente pôr na cabeça que a gente não vai ganhar, que a gente não é curado, que a gente não é liberto, que a gente não é capaz, a Bíblia também diz lá em Provérbios, como imagina na tua alma, assim você é. Então, se você falar: não, eu sou um ganhador de vidas, o Senhor me escolheu como soldado, o Senhor me chamou para isso, ter essa convicção, que não foi nós, a Bíblia fala lá em João, ele fala assim: não foste vós que me escolheste, eu que escolhi a vós, para que vades, deis fruto e o vosso fruto permaneça. E tudo aquilo que você pedir para o Pai, Ele vô-lo conceda. Então, todo mandamento, a gente não pode pensar assim: poxa, então eu venho só para cumprir mandamento? E parte sim, mas todo mandamento, além de ter, todo mandamento, ele tem uma promessa em cima daquilo. Então, quando ele fala: eu vos escolhi para que vades deis fruto, o vosso fruto permaneça, e ele fala: e tudo que você pediu ao Pai, ele vô-lo conceda. Aqui a gente acabou de ler em Mateus também 18, 20, que ele fala: ide pregar o evangelho a todas as nações. No final do versículo ele fala: e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, assim, eu sei que eu estou fazendo a missão, eu sei que eu estou indo pregar, eu estou fazendo a vontade do Senhor, tem promessa para a minha vida. Ele vai estar comigo, ele tem cura para mim, ele tem libertação para mim. Então, não é só: eu não posso isso, não posso aquilo, não posso isso, não posso aquilo, ou eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Tudo em prol de um benefício, em prol, de modo de dizer assim, tudo vai ter a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Ele não nos chamou apenas, tipo: vai, faz aí o que eu estou mandando e pronto, acabou. Tem que fazer porque tem que fazer. Não, tudo tem uma promessa para a nossa vida. E não que a gente vai fazer só pensando na recompensa, pensando em galardão, mas só pelo que ele já faz e tem feito na nossa vida, já é um motivo suficiente para a gente, no mínimo, pregar o evangelho, andar em santidade, todas as outras coisas que a gente tem aprendido aqui. Então vamos lá para o primeiro tópico, para a gente entender a importância do ganhar. Para ganhar almas, é necessário pregar o evangelho. Logo, precisamos analisar e compreender alguns pressupostos, tais como: o que é alma, o que é evangelho e o que é pregar. Então, o que é alma? Aqui na apostila ainda. A alma é uma vida, em todos os sentidos, precisa de Deus, da salvação em Cristo Jesus. A palavra alma vem do grego psique e derivam as palavras psicologia, psicose, psiquiatria.
podemos dizer que a alma é o eu interior, a essência da vida, a pessoa em si. Então, a gente aprendeu em alguma das aulas, né, que nós, e a Bíblia nos ensina que nós somos feitos em 3 partes, né? Corpo, né, que é essa matéria aqui, a alma e o espírito. Então, esse corpo aqui, que é o que vamos dizer que seria o veículo da alma e do espírito, né? Matéria, do pó veio, pro pó vai voltar. A alma, que é o tópico que a gente vai focar aqui, é aonde ficam os sentimentos, as emoções, as lembranças, as sensações, né? Então, como falou aqui, é o psique, né? É o nosso psicológico, é onde envolve a nossa mente, né? Ou como a gente costuma dizer, a Bíblia liga muito, em algumas traduções, mente e coração fazem o mesmo sentido, né? Então, por isso que às vezes a gente fala, vamos tomar cuidado com esse negócio, eu senti no meu coração, né? Porque muitas das vezes foi uma coisa de emoção, né? Foi uma coisa momentânea ali e acaba agindo na emoção, a gente acaba colhendo coisas que, né, não provém do espírito. Então, a gente precisa aprender a reeducar o nosso espírito, né? Mas não é aula específica para isso hoje, né? A gente vai falar da alma, que é o que todo ser humano tem, né? Que é onde que é tratado sentimento, emoções e pensamentos também. Agora, o que é pregar? A palavra pregar o que é pregar? A palavra pregar usada para pregar em Romanos 10, no texto, é querigma, e que quer dizer anunciar, proclamar ou publicar. Isso significa que para pregar o evangelho não é necessariamente preciso ingressar antes no seminário teológico. Através do ID de Jesus, um púlpito pessoal é designado para cada crente. Em casa, na comunidade, no trabalho, na escola, a fim de que ele possa contar aos outros a boa notícia do Evangelho de Cristo. Pensa-se naquela época que Jesus veio, os apóstolos precisassem fazer uma teologia, um estudo de todo o Pentateuco para poder pregar o Evangelho, né? A mulher samaritana conhecia muita coisa muito por cima, mas quando ela conheceu Jesus, ela já foi e pregou o Evangelho e ganhou toda uma cidade. Né? Então a gente não precisa exatamente de um seminário teológico, né? Ou de tantas aulas bíblicas, de tantas escolas dominicais para pregar o Evangelho. Né? A gente só precisa isso, passar para as pessoas aquilo que o Senhor tem feito para nós. O pouquinho que você já sabe é o pouquinho que você vai ensinar. Né? E quanto mais você vai aprendendo, mais você também vai ensinando, mais a sua vida vai refletir nesses frutos. Então, o pregar o Evangelho, né, como falou aqui, pregar é você proclamar, né, declarar. Então, se for ver mesmo ao pé da letra o pregar, né, que a gente lembra de martelo, de prego, né, e realmente é isso, é você bater o prego ali, tá pregando para quê? Para poder fixar, para poder ele ficar ali firme, ou tá firmando algo, né? Ou, vamos supor, você está colocando ali para pendurar alguma coisa. Então, aquele prego precisa estar firme. Então, a gente pregar o evangelho é isso. É você anunciar, é você proclamar e muitas das vezes até mesmo a mesma mensagem. A gente vê em Atos dos Apóstolos, principalmente, quantas vezes o que era mais pregado? Né? Quem pode me dar um exemplo? O que era mais pregado em Atos dos Apóstolos? A palavra-chave para todos. Desde João Batista, para falar a verdade. Salvação. A vinda de Jesus. Como era a pregação de João Batista? Se arrepender. Na maioria dos apóstolos, João Batista não era apóstolo e ainda ele já pregava. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então era a mensagem mais pregada. Era o versículo, que hoje para nós é um versículo, né? Mas para eles era a frase mais dita ali para o povo, para todos, né? Principalmente para aqueles que já se diziam religiosos, né? Não exatamente cristão, porque cristão é aquele que segue a Cristo. Né? Então eles ainda não eram cristãos porque eles ainda estavam conhecendo a Cristo. Mas os mestres, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, né? Toda aquela massa, e ele pregando para toda essa gente: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Resumindo, é essa mensagem do evangelho. É lógico que a gente, né, cada caso vai ser um caso. Né? Cada situação é uma situação. A gente não vai sair por aí só falando arrependei-vos, você tem que se arrepender, você tem que ir para a igreja, você tem que se arrepender, você tem que ir para a igreja, você tem que se arrepender, tem que ir para a igreja. É com toda a entonação, com todos os versículos que a gente for trazer, vai levar a pessoa nesse sentido. Né? Sem necessariamente a gente falar, você tem que se arrepender. É lógico que vai ter uma hora que você vai falar, você precisa se arrepender. Isso aí não faz, né, de Deus. Não é a vontade de Deus para sua vida.
Então, se você não se arrepender, você vai voltar a fazer. E o Senhor não se agrada disso, né? Então, vai gerar situações e contextos que às vezes a gente vai ter que entrar nesse detalhe, sim. Mas, outros trechos da Escritura, o que vai resumir querer dizer é nisso, né? Ó, precisa mudar de vida. E para mudar de vida, eu preciso me arrepender. Amém? Continuando, pregar significa convencer o homem sobre a importância da vida com Deus, levando ao culto racional. Uma alma, né, uma mente, no caso, que sabe, tem consciência da obra de Cristo por sua vida. E o que é o evangelho? A palavra evangelho vem da palavra grega evangelho, que significa boas novas. Boas novas é o mesmo de boas notícias. São as boas notícias que Deus proveu a salvação para os perdidos. E isso através do nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Sempre que as boas notícias são proclamadas no poder do Espírito Santo de Deus, há autoridade de Cristo. Então, antes de eu entrar nesse tópico aqui, né, o evangelho significa boas novas. A palavra evangelho, né, significa boas novas, quer dizer, as boas notícias. Então, como eu comecei aqui falando, olha, o Senhor, ele tem mandamento para a nossa vida? Tem, mas ele tem bênção, caso você cumpra esses mandamentos. Então, quer dizer, olha a boa notícia que eu estou te dando, né? Outras boas notícias, olha, Jesus veio para nos dar a vida eterna. Olha, Jesus, ele quer te libertar. Jesus, ele quer te curar. Jesus, ele quer fazer as coisas na tua vida. Ele vira para você hoje e fala, olha, filho, o que queres que eu te faça? Né? E ele fala, ó, vai, né? Eu que te escolhi, te nomeei, dê fruto, e esse fruto permaneça. Tudo que você pedir no meu Pai, ele vai te conceder. Então, o evangelho é isso, é você, lógico, você vai pregar uma mensagem para a pessoa ela entender que Deus tem coisas novas para ela. Né? O evangelho é isso, são as coisas novas. Não chegar e anunciar só no sentido, você está em pecado, você vai para o inferno. Você está em pecado, você vai para o inferno. Isso aí não vai trazer pessoas para a igreja. Porque se vier, elas vão vir por medo do inferno. E não por amor ao Senhor. E não por aquilo que Ele é, né? Ou pode fazer pela vida dela. Vai vir com medo do inferno. E não é esse a essência ou o que Deus quer que a gente pense dele. O que Ele quer, que é essa imagem que Ele quer que os filhos dele tenham. Né? A mesma coisa a gente como mãe, pai, pastor, né? A gente quer, né, literalmente causar uma boa impressão. Mas assim, olha, a gente tá aqui, filha, a mãe não quer seu mal. A mãe tá corrigindo porque a mãe te ama. Mas não vê a mãe como uma bruxa, como alguém ruim. Não, a mãe tá aqui para te ajudar, para te auxiliar, para te motivar, para te ver bem, né? Eu tenho amor por você, eu gosto de você. Então, eu não quero que tenha aquela imagem do tipo, nossa, tá me batendo porque não gosta de mim, porque é bravo, porque é ruim. Não. Tá fazendo isso por amor. Então Deus, ele quer que toda a humanidade venha até ele reconhecendo que ele é amor, né? Que ele não é um Deus carrasco, não é um Deus vingativo, não é um Deus que quer que a humanidade realmente taque aí um dilúvio e morra todo mundo de uma vez, né? Não, ele ama, né? A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu próprio filho, né? Para que morresse por nós. Então, o tamanho amor de Deus por nós. Então é algo que a gente não pode deixar de lembrar, deixar de pensar, e é isso que a gente vai transmitir para a humanidade, né? Para o nosso próximo. Né? A humanidade é o nosso próximo. A humanidade não é só as pessoas que estão lá na internet fazendo coisas que a gente sabe que são coisas abomináveis ao Senhor, coisas bizarras, ou na rua, você vê determinados tipos de pessoas e já vem aquela repulsa ou coisas do tipo assim. Não, Deus, ele ama. Né? Quando a gente passar a olhar essas pessoas com amor, né? Seja ela uma lésbica, um homossexual, alguém tatuado do pé às cabeças, ou um alcoólatra, um drogado, um fofoqueiro, um mentiroso, né? Porque às vezes a gente questiona tanto essas primeiras coisas que eu disse, né? E às vezes aquelas que às vezes a gente mesmo faz, a gente acha que não, mas isso aí é normal, né? Aí eu contar uma mentira perto de uma pessoa que está toda tatuada, né? Quem Deus vai escolher? Se for ver ao pé da letra, nenhum, né? Porque ele olha pro coração. Então, às vezes, uma pessoa que está tatuada do pé à cabeça tem um coração bem mais amoroso, bondoso, de amor ao próximo, né? Do que aquele que se diz que ama a Deus, né? Mas é mentiroso, né? Ou é dissimulado, é um hipócrita, né? E Deus, ele vê todas essas coisas. Então, como a gente viu até na palavra aqui, né? Do pastor Cleiton.
né? Deus, ele não olha para a aparência, né? Ele olha para o coração. E é lógico que quando a gente vai conhecendo o Senhor, a gente vai refletir o que ele vai colocando no nosso coração. Então eu penso assim, que uma pessoa que vai conhecendo o Senhor, ela não vai ficar almejando em querer fazer uma tatuagem mais, ou usar determinados tipos de droga, ou fazer determinadas formas de sexo. Ela vai mudar a mente dela, né? Porque agora ela realmente está deixando ser preenchido por aquilo que ela realmente necessita, e não pelas coisas externas que o mundo oferece, mas sim algo interior, que é muito maior e mais forte e poderoso, que é o poder de Deus, o amor de Deus pelas nossas vidas. Amém? Então, eu tenho bastante referência bíblica aqui, eu não vou abrir para a gente ganhar tempo, né? Mas eu recomendo que vocês leiam em casa, né? Porque o quanto a Bíblia fala do que a gente precisa pregar o Evangelho. Então, é um dos mandamentos que a gente precisa cumprir, como fala, não é algo específico para o pastor, ou a pessoa ela tem o dom de ganhar vidas, né? Não, ele fala, ide. Ele fala isso é para todos. Ide, pregar o Evangelho. Isso é algo que a gente pode generalizar, né? Além da santidade ao Senhor, né? Ser separado para Deus, é você ir e pregar o Evangelho. Seja do seu jeito, como a gente tem o costume já de falar, né? Seja através de mensagem, né? Esse dia mesmo, né? Até minha filha, ela mostrou um vídeo lá de uma menina ensinando uma forma de evangelizar, e eu tô para fazer isso, e os afazeres do dia acaba passando tempo, eu não